Continuação da leitura do livro Frankenstein, de Mary Shelley, capítulo 4, parte 2. Deitei na minha palha, mas não consegui dormir. Eu pensava nas ocorrências do dia. O que mais me impressionava eram os modos gentis daquelas pessoas, e eu ansiava por me juntar a elas, mas não me atrevia. Lembrava-me muito bem do tratamento que sofrera dos bárbaros aldeões da noite anterior e decidi qualquer que fosse o curso da conduta que eu pudesse pensar ser correta, seguir dali para frente, que, no presente, eu permaneceria silenciosamente na minha choupana, observando e esforçando-me para descobrir as motivações que influenciavam as ações deles. Os moradores se levantaram antes do sol da manhã seguinte. A moça armou o chalé e preparou a comida, e o rapaz partiu depois da primeira refeição. Esse dia foi passado da mesma rotina que aquele que o precedeu. O rapaz estava sempre ocupado lá fora e a moça em várias atividades laboriosas do lado de dentro. O velho, que logo constatei ser cego, empregava as horas de ócio tocando seu instrumento ou em contemplação. Nada podia exceder o amor e o respeito que os jovens moradores demonstravam em relação ao seu venerável companheiro. Eles realizavam em relação a ele cada servicinho de afeição e dever com gentileza. E ele o recompensava com seu sorriso benevolente. Eles não eram totalmente felizes. Muitas vezes o rapaz e sua companheira iam a um canto e pareciam chorar. Eu não via causa para a infelicidade deles, mas era profundamente afetado por ela. Se criaturas tão adoráveis eram infelizes, era menos estranho que eu, um ser imperfeito e solitário, fosse miserável. Mas por que esses seres gentis eram infelizes? Eles possuíam uma casa encantadora, pois tal ela era a meus olhos, e todos os luxos. Tinham uma fogueira para aquecê-los quando fazia frio e deliciosas viandas quando tinham fome. Vestiam-se com roupas excelentes e, mais ainda, desfrutavam da companhia e da conversa de um dos outros, trocando todos os dias olhares de afeição e bondade. O que suas lágrimas significavam? Eles realmente expressavam dor através da lágrima? Eu não consegui resolver essas questões a princípio, mas a atenção perpétua e o tempo é o que explicam muitas coisas que de início pareciam enigmáticas. Um período considerável se passou antes que eu descobrisse uma das causas da inquietação dessa adorável família. Era a pobreza, e eles sofriam desse mal num grau muito perturbador. A alimentação deles consistia inteiramente dos legumes de sua horta e do leite de uma vaca que dava muito pouco durante o inverno. Quando seus donos mal conseguiam obter comida para sustentá-la. Com frequência, eu creio, eles sentiam as agruras da fome de forma muito pungente, especialmente os dois mais jovens, pois várias vezes colocavam comida diante do velho quando não haviam reservado nada para si mesmos. Essa marca de bondade me comoveu sensivelmente. Eu havia me acostumado durante a noite a roubar uma parte da provisão deles para o meu próprio consumo, mas quando eu descobri que ao fazê-lo lhes causava dor, abstive-me e me contentei com as bagas, nozes e raízes que eu colhia em um bosque vizinho. Também encontrei outro meio pelo qual eu era capaz de ajudá-los em seus trabalhos. Descobrira que o rapaz passava uma grande parte de cada dia coletando lenha para a fogueira da família, e durante a noite eu costumava pegar as ferramentas dele, que rapidamente descobri como usar, e trazer para casa combustível suficiente para o consumo de vários dias. Lembro-me que da primeira vez que eu fiz isso, a moça, quando abriu a porta pela manhã, pareceu imensamente espantada de ver uma grande pilha de lenha do lado de fora. Ela preferiu algumas palavras bem alto, dizendo que ao rapaz e uniu-se a ela, que também expressou surpresa. Observei com prazer que ele não foi à floresta naquele dia, mas passou reparando o chalé e cultivando a horta. Aos poucos eu fiz uma descoberta de peso ainda maior. Descobri que essas pessoas possuíam um método de comunicar suas experiências e sentimentos entre si por sons articulados. Percebi que as palavras que falavam às vezes produziam prazer ou dor, risos ou tristeza, nas mentes e nas expressões dos ouvintes. Tratava-se de fato de uma ciência divina, e eu desejava ardentemente conhecê-la, mas ficava desconcertado em toda a tentativa que fazia com esse propósito. A pronúncia deles era rápida, e não tendo as palavras que proferiam nenhuma ligação aparente com os objetos visíveis, eu era incapaz de descobrir qualquer pista pela qual pudesse decifrar o mistério de sua referência. Com grande aplicação, entretanto,
e depois de ter permanecido na choupana pelo espaço de várias revoluções da lua, eu descobri os nomes que eram dados a alguns dos objetos de discurso mais familiar. Aprendi e apliquei a palavra fogo, leite, pão, lenha. Descobri também o nome dos próprios moradores do chalé. O rapaz e a companheira deles se chamava e tinham vários nomes cada, mas o velho tinha um só, que era pai. A menina era chamada de irmã, ou Ágata, e o rapaz Félix, irmão ou filho. Eu não sou capaz de descrever a satisfação que eu senti quando descobri as ideias próprias a cada um desses sons e consegui pronunciá-los. Sem ser capaz ainda de entendê-las ou usá-las, eu distingui várias outras palavras, tais como bom, querido, infeliz. Passei o inverno assim. Os modos gentis e a beleza dos habitantes do chalé tornaram-no imensamente queridos para mim. Quando estavam infelizes, eu me sentia deprimido. Quando se regozijavam, eu simpatizava com a alegria deles. Eu via poucos seres humanos além deles. E se algum outro por acaso entrava no chalé, seus modos grosseiros e porte rude só ressaltavam para mim as qualidades superiores dos meus amigos. O velho percebia com frequência que se empenhava em encorajar os filhos, como descobri que ele às vezes os chamava a livrar-se da melancolia. Falava nessas ocasiões num tom animado, com uma expressão de bondade, que dava prazer mesmo a mim. Ágata ouvia com respeito, às vezes com os olhos cheios de lágrimas, que se esforçava para enxugar sem que fossem percebidas, mas em geral eu constatava que a expressão e o tom dela eram mais alegres depois de ter ouvido as exortações do pai. Não era assim com Félix. Ele era sempre o mais triste do grupo, e mesmo para os meus sentidos sem prática, ele parecia ter sofrido mais profundamente que seus amigos. Mas se o seu semblante era mais triste, sua voz era mais alegre que a de sua irmã, especialmente quando ele se dirigia ao velho. Eu poderia mencionar inúmeros casos que, embora pequenos, marcavam as disposições dessas pessoas adoráveis. Em meio à pobreza e à necessidade, Félix levava a irmã com prazer a primeira florzinha branca que aparecia no solo nível. De manhã, cedo, antes que ela se levantasse, ele tirava a neve que hoje obstruía o caminho dela para o local da ordenha. Tirava a água do poço e trazia lenha do telheiro. Telheiro é um depósito, né? Um outhouse, onde, para o seu espanto perpétuo, ele encontrava seu suprimento sempre reabastecido por uma mão invisível. Durante o dia, acredito, às vezes ele trabalhava para um agricultor da vizinhança, porque várias vezes ao dia ele saía e retornava até o jantar. Não retornava, mas não trazia lenha consigo. Outras vezes ele trabalhava na horta, mas como havia pouco a fazer nas estações geladas, ele lia para o velho e a Ágata. De início a leitura me deixou extremamente intrigado, mas aos poucos eu descobri que muitos dos sons que ele proferia quando lia eram os mesmos que usava para falar. Então eu conjecturei, portanto, que ele encontrava no papel sinais de fala que compreendia, e ansiei ardentemente por compreendê-los também. Mas como isso seria possível se eu não entendia sequer os sons que eles representavam? Então eu progredi razoavelmente nessa ciência, entretanto, mas não o suficiente para acompanhar de perto todo tipo de conversação. Embora eu aplicasse toda a minha mente ao esforço, pois eu via com facilidade que, embora desejasse ardentemente me revelar aos moradores do chalé, eu não deveria tentar fazê-lo antes de ter domínio da linguagem deles, o que poderia me permitir fazê-los fechar os olhos à deformidade da minha figura, pois disso também o contraste perpetuamente apresentado aos meus olhos me fizera ciente. Eu admirava a forma perfeita dos meus vizinhos, sua graça, sua beleza, sua pele delicada, mas como fiquei aterrorizado quando vi a mim mesmo numa poça transparente. A princípio eu recuei num sobressalto, incapaz de acreditar que era realmente eu refletido no espelho, e quando me tornei plenamente convencido de que era de fato o monstro que sou, eu fui preenchido pela mais amarga das sensações de humilhação e desânimo. Ai de mim! Nem conhecia totalmente ainda os efeitos fatais dessa deformidade miserável. Quando o sol começou a ficar mais quente e o dia a durar mais, a neve desapareceu e eu contemplei as árvores nuas e a terra negra. A partir daí, Félix ficou mais ocupado e os sinais de fome iminente de partir o coração desapareceram.
A comida deles, descobri depois, era grosseira, mas saudável e em quantidade suficiente. Brotaram, na hora várias plantas novas que eles preparavam para comer. E esses sinais de conforto aumentavam diariamente à medida que a estação avançava. O velho, amparado pelo filho, caminhava todos os dias ao meio-dia, quando não havia chuva, que eu descobri que era o nome do quando o céu derrama suas águas, chuva. Isso acontecia com frequência, mas o vento forte rapidamente secava a terra e o tempo se tornava bem mais agradável do que antes. O meu modo de vida da minha choupana era invariável. Durante a manhã eu prestava atenção aos movimentos dos moradores do chalé, e quando eles se dispersavam em várias ocupações, eu dormia o restante do dia. Era passado observando meus amigos. Depois, ao acordar, quando eles se recolhiam para descansar, se houvesse lua ou se a noite estivesse estrelada, eu ia para a mata e colhia meu próprio alimento e lenha para o chalé. Quando retornava, sempre que necessário, eu tirava a neve do caminho e realizava os serviços que vira Félix realizar. Eu descobri depois que esses trabalhos realizados por uma mão invisível os deixavam imensamente espantados. E uma ou duas vezes os ouvi, nessas ocasiões, proferir as palavras espírito bom, espantoso, mas eu não entendia o significado desses termos na época. Agora, os meus pensamentos se tornavam mais ativos e eu ansiava por descobrir as motivações e sentimentos daquelas adoráveis criaturas. Estava curioso por saber por que Félix parecia tão desolado e Agatha tão triste. Eu pensava, todo desgraçado, que pudesse estar em meu poder devolver a felicidade a essas pessoas louváveis. Quando eu dormia ou estava ausente, as formas do venerável pai cego, da gentil Agatha e do excelente Félix desfilavam diante de mim. Eu os via como seres superiores, que seriam os árbitros do meu destino futuro. Compus na minha imaginação milhares de cenários da minha apresentação a eles e da recepção deles a mim. Imaginei que fossem sentir ojeriza, até que pela minha conduta gentil e minhas palavras conciliadoras eu conseguiria conquistar primeiro sua bondade, vontade e depois seu amor. Esses pensamentos me entusiasmaram e me levaram a me aplicar à aquisição da arte da linguagem como renovado ardor. Os meus órgãos eram de fato grosseiros, mas flexíveis. Embora minha voz fosse muito diferente dos tons da música suave da voz deles, ainda assim eu pronunciava as palavras que entendia com tolerável facilidade. Era como um cão e um burro. Apesar disso, o cão e o burro é um termo que faz alusão à fábula 5 do livro 4 do poeta francês Jean de La Fontaine, que viveu de 1621 a 1695, na qual o burro decide imitar o comportamento do cachorro, do dono na esperança de receber as mesmas atenções e carinhos, mas ele recebe apenas pancadas. Apesar disso, de certo, gentil burro, cujas intenções eram afetuosas, embora seus modos fossem rudes, merecia tratamento melhor que pancadas e execração. As chuvas agradáveis e o calor ameno da primeira primavera alteraram muito o aspecto da terra. Os homens, que antes nessa mudança pareciam estar escondidos em suas cavernas, dispersaram-se e empregaram-se em várias artes de cultivo. Os pássaros cantavam em notas mais alegres e as folhas começavam a despontar nas árvores. Terra tão feliz, habitação propícia para deuses, mas que tão pouco tempo antes estava gelada, úmida e insalubre. O aspecto encantador da natureza elevou meu ânimo. O passado foi obliterado da minha memória, o presente era tranquilo e o futuro era dourado por brilhantes raios de esperança e expectativa de alegria. Continuo no próximo, que será o capítulo 5 da parte 2. Tchau, tchau.